Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Encontro com Deus, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Curitiba. O templo central de nossa igreja está localizado no Centro Cívico, na rua Senador Xavier da Silva, número 467, esquina com a Avenida Cândido de Abreu, bem pertinho do Shopping Miller. Você pode conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, pode conhecer o endereço de uma de nossas igrejas muito perto de você, acessando o nosso site, assembleiadedeus.org.br. Neste site, você conhece a nossa história, você conhece um pouquinho mais da Assembleia de Deus em Curitiba e conhece também o endereço de nossas 170 igrejas. São 170 endereços onde você encontrará uma Assembleia de Deus de braços abertos, esperando por você, esperando por toda a sua família. O nosso programa é um programa que tem um objetivo muito específico: compartilhar a palavra de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que tem a sua crença, a sua fé pautada na Bíblia Sagrada. E o nosso objetivo, ao compartilharmos este programa com você, é juntos refletirmos sobre a nossa vida, o nosso comportamento e o nosso relacionamento com Deus. E nós fazemos isso através do compartilhamento da palavra do Senhor. Por isso, se constitui uma grande alegria para nós no programa de hoje, poder contar com a sua companhia, com a sua presença, para juntos ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos nesta palavra e, sem dúvida nenhuma, guardarmos esta palavra em nosso coração, porque nós cremos que, quando lemos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo do Senhor nos auxilia, nos ajuda para que nós possamos compreender esta palavra e colocar em prática nas nossas vidas, em toda a nossa trajetória nesta terra. Por isso, nós convidamos você para abrir o seu coração, receber esta palavra, guardar esta palavra, que é a palavra de Deus, para que verdadeiramente você possa viver em alegria, em felicidade ao lado de Jesus. Nós vamos a um breve intervalo e logo em seguida você acompanha conosco a ministração da palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro do evangelista Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 12. Texto da palavra do Senhor nos diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, repita comigo, nunca tal vimos. Amém. Podeis assentar com o coração aberto para a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto ele traz a narrativa de um dos episódios do ministério de Cristo, especialmente na cidade em que Jesus constituiu como a sede fixa do seu ministério, onde a partir dessa cidade ele exercitara o seu ministério terreno durante 3 anos e meio. É a partir dessa cidade que Jesus sai em missões com seus discípulos a proclamar a sua palavra, o seu evangelho. E o texto diz que ele volta, ele tem um retorno para essa cidade. E nessa volta para essa cidade, para esse lugar, que estava geograficamente a sede do seu ministério, por assim dizer, ele volta para uma das casas, possivelmente a sua casa, a casa que lhe pertencia, a casa que estava à disposição do ministério de Jesus. Ele volta para essa casa e a notícia se espalha na cidade. Jesus está de volta, Jesus que por tantas vezes operou milagres neste lugar, iniciou poderosamente o exercício do seu ministério a partir dessa cidade, ele voltou novamente para ela. Ele está em uma das casas dessa cidade. A notícia se espalha, as pessoas afluíram para a casa onde Jesus estava. A multidão que seguia Jesus afluiu para aquele lugar. A casa estava tomada de pessoas, dentro e fora. Havia uma multidão que estava diante daquele lugar. O texto revela e diz que nem na porta eles cabiam, era uma multidão muito grande. E dentre a multidão que seguia o ministério de Jesus, nós temos uma classificação muito específica de pessoas que estavam seguindo a Jesus, e dentre as multidões que seguiam Jesus, por onde eles estavam, e por certo nesta casa, haviam pessoas que estavam dentre esta multidão, na classe daqueles que tinham uma necessidade, daqueles que portavam uma necessidade. Necessitavam da palavra de Jesus, necessitavam da orientação de Jesus, necessitavam da cura que vinha da parte de Jesus, necessitavam da paz de Jesus. Haviam pessoas necessitadas de milagres, pessoas que precisavam de uma intervenção natural nas suas vidas, para que pudessem viver aquilo que era a plenitude de Deus nas suas vidas. Mas dentre esta multidão, havia uma multidão de críticos, de pessoas formadas por fariseus, por saduceus, por escribas, que estavam naquele lugar para criticar o ministério de Jesus, porque não acreditavam na sua messianidade, não acreditavam na sua divindade, não acreditavam que ele era o Messias, não acreditavam que ele era o profeta enviado, não acreditavam que ele era o Salvador enviado pelo Senhor para aquele tempo. Dentre esta multidão estavam com certeza críticos e necessitados. Mas a notícia chegou na casa de um homem que estava sofrendo uma paralisia, cujo texto bíblico não diz se era uma paralisia de nascença ou que ao longo do tempo ele sofreu de uma paralisia. Era um paralítico de Cafarnaum, alguém discriminado, alguém sem nome, alguém que portava uma necessidade, alguém que tinha um sofrimento na sua vida, alguém que tinha uma necessidade real de um milagre, de uma intervenção de Jesus na sua vida. A notícia chega para ele. O texto também não diz se parte dele a iniciativa de ir até a casa onde Jesus está, ou de seus amigos que se sensibilizaram diante do problema daquele paralítico e tiveram a audácia, a ousadia de carregá-lo até a presença aonde Jesus estava naquela casa. Mas o certo é que a notícia chega a ele, ele tem uma necessidade, ele vai até a presença de Jesus, até a casa onde Jesus estava.
E todas as vezes que nós temos necessidades na vida, todas as vezes que nós nos deparamos com problemas que precisam ser resolvidos, dívidas que precisam ser pagas, desafios que a vida nos impõe, nós temos necessidades cuja solução está na esfera do homem. O homem pode resolver, o homem pode dar uma solução, porque Deus já nos deu a capacidade, Deus já nos deu as condições, Deus já nos deu toda a instrução para nós mesmos, através das nossas ações, resolver determinadas necessidades na nossa vida, em todas as ordens. Mas há necessidades cuja solução não está na esfera do homem, ela está na esfera do sobrenatural de Deus. Há necessidades na ordem financeira, espiritual, ministerial e espiritual que estão exatamente na competência exclusiva de Deus, determinar uma solução. E este homem, por certo, buscou de todos os meios uma cura para a sua paralisia, mas ele não tinha nenhum resultado positivo, mesmo diante de toda a insistência, de toda a sua ação. E aí então ele recorre ao sobrenatural de Deus. Ele sabe que Jesus pode lhe curar. Ele sabe que Jesus pode resolver o seu problema. Ele sabe que Jesus pode lhe fazer andar. Ele sabe que o Senhor Jesus tem esse poder. É por isso que ele vai em direção a esta casa. E são essas ações como estas, que nos ensinam e trazem grandes verdades espirituais para a nossa vida e para o nosso enlevo na nossa vida cristã. E quando eu olho para a história desse homem que porta essa necessidade, desse paralítico, ele me ensina que para vivermos aquilo que é o milagre do Senhor na nossa vida, a virada de Deus na nossa história, a bênção, a vitória que vai mudar toda a nossa vida, existe uma ação que ele fez, que nós precisamos fazer, é ir e estar e permanecer no lugar que a presença de Jesus está. É ir e estar e permanecer aonde Jesus está. Ir e estar aonde Jesus está. Há pessoas que buscam milagres, vitórias e a salvação em muitos outros lugares, menos na casa em que Jesus está. Ele vai à casa onde Jesus está, ele vai ao lugar certo da sua vitória, ele vai ao lugar certo da sua bênção, porque a geografia da presença de Jesus é que importa. Se Jesus estiver dentro da casa, tenha certeza, haverá milagres, haverá vitórias, haverá felicidades, haverá bênçãos sendo fluídas na nossa história, na nossa vida, se a presença de Jesus, ela estiver na nossa vida e na nossa casa. Ir, estar e permanecer no lugar em que a presença de Jesus é prestigiada, é bem-vinda. Jesus estava na casa e ele tem a palavra. Se Jesus está na casa é porque ele tem a liberdade de comungar os seus propósitos, os seus interesses. Significa que ele é bem-vindo nesse lugar. Significa que a sua presença é super valorizada, que a sua presença é prestigiada, que ele tem vez e ele tem voz. O texto diz que ele anuncia a palavra. O Jesus está anunciando a palavra, e a palavra de Jesus, ela muda todas as circunstâncias da nossa vida. Há um poder extraordinário na palavra de Jesus. Na palavra de Jesus há uma mensagem que confronta o nosso eu, o nosso pecado, mas que nos leva à direção de Deus. A palavra de Jesus, ela tem uma mensagem de poder e autoridade sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer adversidade. Há um poder extraordinário na palavra de Jesus. E Jesus está anunciando a palavra nesta casa. E eu quero declarar para você que veio a essa casa de oração, cuja presença de Jesus está entronizada no centro das atenções desse lugar nessa noite. Jesus tem a primazia nesse lugar, ele é o centro das atenções nesse lugar. Ele tem a palavra aqui essa noite, e ele está declarando a palavra para alguém aqui nesse lugar. E a sua palavra basta. Houve um homem que entendeu o poder extraordinário da palavra de Jesus. Ele disse: Senhor, basta uma só palavra e o meu criado será sarado. Porque é um poder extraordinário na palavra de Jesus. Basta uma palavra para que esse problema seja resolvido na tua história e na tua vida. Basta uma palavra e essa porta se abre. Basta uma palavra e tudo se transforma, porque ele tem a palavra. A sua palavra faz a diferença. A sua palavra é que tem poder. É a sua palavra que faz a diferença.
Ei, irmãos, eu quero te dar uma notícia. Ele tem a palavra, a última palavra é dele. A última palavra sobre a sua vida não vem da medicina, não vem dos homens, não vem de ninguém, ela vem da palavra de Jesus. É ele que tem a última palavra sobre a tua vida e sobre a tua história. Eu não sei o que disseram, eu não sei o que falaram ao seu respeito, mas se Jesus ainda não liberou a última palavra, ele tem a palavra sobre a sua vida. Jesus está na casa, está anunciando a palavra. E se ele está na casa, tudo se transforma, tudo é diferente. Há mudanças para melhor. A casa sem a presença de Jesus não é a mesma casa com a presença de Jesus. A ausência de Jesus gera tristeza, gera sofrimento, gera derrota, gera decepções, gera fracasso. Mas a presença de Jesus, ela traz esperança, ela traz segurança, ela traz fortaleza. A casa sem a presença de Jesus é uma casa que pode viver um alvoroço, uma desordem tremenda. Era assim na casa de Jairo. Jesus não estava na casa e a sua filha estava para morrer e morreu. Havia um alvoroço naquela casa, mas quando a presença de Jesus chegou naquele lugar, ele trouxe recomeços, ele trouxe esperança para aquela casa. Ele diz: ela não está morta, ela está dormindo. E ele disse para ela se levantar, porque a presença de Jesus transforma o ambiente de qualquer casa. A sua presença tem benefícios, tem privilégios. A casa em que Jesus está, ele verbaliza a vida, e vida com abundância. A casa onde ele não está, onde há a sua ausência, Satanás tem legalidade para verbalizar o verbo roubar, matar e destruir. Mas a casa em que a sua presença é bem-vinda, a casa em que ele está, ele verbaliza a vida e vida com abundância. A sua presença gera bem-estar em todas as áreas da vida do homem, porque a sua presença, ela muda o ambiente. Houve um pastor chamado Lawrence Olson, missionário nesse Brasil, que escreveu um livro chamado Um Lar Ideal, publicado pela casa publicadora da CPAD, a casa publicadora da Assembleia de Deus. E ele analisa essa verdade da presença de Jesus dentro da casa, dos benefícios, dos privilégios, do bem-estar, da presença gerada pela presença de Jesus na casa, na vida de uma família, na vida de alguém que se entrega a Cristo e tem o seu coração como a casa de Jesus. Ele analisa a história de duas famílias, uma família cristã marcada pela presença de Jesus e outra família marcada pela ausência de Jesus. Ele estuda a história e a descendência de duas famílias. A primeira família de um homem chamado Max Jackson morava no estado de Nova York, totalmente incrédulo, que se casou com uma mulher totalmente incrédula. Não tinham princípios cristãos, eram rebeldes à palavra do Senhor. Constituíram a sua família sem a presença de Jesus. Jesus não era bem-vindo naquela casa. Jesus não tinha vez e nem voz dentro daquela casa, daquela família. E o pastor Lawrence Olson diz que até o momento em que ele faz essa estatística, essa família gerou 1.026 descendentes. Desses 1.026 descendentes, 300 morreram prematuramente, 100 foram parar na penitenciária, 190 ingressaram na prostituição, 100 se tornaram alcoólatras. Resumo e conclusão de uma família que a presença de Jesus não era bem-vinda nesta casa. Ela custou ao governo dos Estados Unidos milhares e milhares de dólares. Ela foi um prejuízo para a sociedade em que estava inserida. Mas se estudou a história de um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, um famoso pastor na América do Norte que pregou o célebre sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, cujo sermão abalou a América do Norte através do poder de Deus na vida desse pastor. Ele se casa com uma jovem cristã, inicia uma sua família, convidando Jesus para entrar dentro dela, dentro da sua casa. Jesus tinha vez, tinha voz, ele tinha a última palavra naquela casa. Ele era bem-vindo, era prestigiado, a sua presença era bem-vinda nessa casa. Até o momento que o pastor Jonathan Edwards e a descendência que ele gera, até o momento que o pastor Lawrence Olson escreve esse livro, ele gerou 729 descendentes.
Desses 729 descendentes, pastor Márcios, 65 se tornaram professores, 13 se tornaram presidentes de universidades, 60 se tornaram escritores, 3 se tornou membro do Congresso Nacional Americano, um deles se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Desses 729 descendentes, que o pastor Jonatas Edvard e sua esposa convidaram Jesus para entrar dentro da sua casa, da sua família, e foram baseados nos princípios de Jesus que constituíram a sua casa, a sua família. Desses 729 descendentes, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que almas sejam ganhas para o reino do Senhor. Desses 729 descendentes, 300 se tornaram pastores, que deram a sua vida pela causa do Evangelho, que dedicaram a sua vida pelo amor ao reino de Deus, que ganharam milhões de pessoas para o reino do Senhor Jesus, porque uma família resolveu convidar Jesus para entrar dentro da casa e pautou toda a história da sua família debaixo da presença de Jesus. Eu vim aqui essa noite declarar para você, irmã e irmão, que tem a presença de Jesus na sua vida. Eu quero ver, levante a sua mão, você que tem a presença de Jesus no seu coração, você que convidou Jesus para entrar na sua vida, no seu coração. Há promessas de Deus sobre você, há promessas de Deus sobre a sua casa, há promessas de Deus sobre a sua família, e a palavra de Deus diz que Deus está na geração daquele que nele teme. A presença de Jesus na sua vida vai irradiar bênçãos sobre você, a verdade, mas vai irradiar bênçãos sobre a sua descendência. Eu vim profetizar para quem crê a palavra do Senhor Jesus, que enquanto você valorizar a presença de Jesus na sua casa, na sua vida, a sua casa não vai cair, meu irmão, a sua casa vai prevalecer. A bênção de Deus pela presença de Jesus na sua casa, a presença do Senhor vai gerar milagres na sua família, e a sua casa será bênção para a sociedade, para a cidade de Curitiba. A sua família será bênção para essa igreja, a sua família será bênção para o reino de Deus, a sua casa vai gerar pessoas de Deus, a sua casa vai ser referência da presença do Senhor. Lamacanda, lamachandarai. Jesus está aqui, Jesus está na casa. A segunda ação que me chama a atenção nesse texto, pastor Gidiel, é que esse homem não vai para a casa onde Jesus está sozinho, ele é carregado por homens. Ele tem amigos que tiveram a sensibilidade de carregar, e eu denomino aqui carregadores de paralítico. E na nossa trajetória de vida cristã, para vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida como sobrenatural, de vitórias e milagres, e aquilo que é a promessa de Deus para a nossa história, nós precisamos em algum momento se sujeitar, ser carregado por pessoas que Deus vai colocar na nossa vida para nos abençoar, para nos admoestar, para nos aconselhar, para nos dirigir, para nos carregar na oração, no conselho, na orientação. Ou em algum momento o segredo da vitória de Deus para a nossa vida, a chave que vai abrir o impossível do Senhor para nós, é se instrumentalizarmos como canal de Deus para abençoar outras vidas e sermos um carregador de paralítico. Ter amigos carregadores de paralítico ou sermos um carregador de paralítico. A paralisia, segundo o conceito médico, é a deficiência física que consiste na falta de um membro, na má formação congênita, na perda dos movimentos com o decorrer do tempo. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que há paralisias espirituais, há paralíticos espirituais, que precisam ser carregados por você que é o canal de Deus. Há aqui nesta noite alguém que está na condição de um paralítico espiritualmente dizendo, e precisa se deixar ser carregado para receber a restauração plena diante do Senhor Jesus. Nós somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos juntos, compartilhando a palavra do Senhor. A mensagem que você ouviu no programa de hoje foi gravada na Assembleia de Deus em Curitiba, uma igreja que está de braços abertos
esperando por você, esperando por toda a sua família. O nosso desejo é de ter em uma de nossas igrejas, aqui na cidade de Curitiba, na capital do estado do Paraná. Nós estamos presentes em mais de 170 endereços. Você pode conhecer o endereço de uma Assembleia de Deus muito perto de você, muito próximo de sua casa, acessando hoje mesmo o nosso site assembleiadedeus.org.br. Ali você vai conhecer um pouquinho da nossa história e também o endereço de uma igreja onde certamente você poderá nos visitar para cultuar a Deus, receber uma oração e ser edificada pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos lembrá-lo que a Assembleia de Deus é uma igreja que todo domingo pela manhã se reúne para estudar a palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical. Um espaço muito maravilhoso que Deus nos deu para, de forma sistemática, mergulharmos na palavra do Senhor e conhecermos um pouquinho mais desta palavra com profundidade. A Escola Bíblica Dominical é uma escola onde nós nos encontramos por faixas etárias. As crianças têm a sua aula, os adolescentes a sua aula, os jovens a sua aula e os adultos também a sua aula numa linguagem toda específica. Isto facilita muito o processo de aprendizagem, a gente tem uma liberdade para discutir os assuntos bíblicos diferente da maneira que a gente tem em nossos cultos normais, tradicionais, e a Escola Bíblica Dominical funciona em todas as nossas igrejas, todos os domingos às 9 horas da manhã. No Templo Central, o horário é um pouquinho diferente, às 9h30 da manhã. E nós queremos lembrá-lo que no Templo Central nós temos uma escola bíblica dominical específica em inglês. Você que é estudante de inglês, deseja praticar um pouquinho desse idioma, você tem a oportunidade de alinhar o conhecimento da palavra de Deus com o conhecimento da língua inglesa em nossa escola bíblica dominical. Nós desejamos a você e toda a sua família uma semana abençoada, vitoriosa em Cristo Jesus, e esperamos você em nosso próximo programa, se Deus quiser.